Vamos hoje estudar química orgânica. Hoje eu vou fazer uma introdução de química orgânica para que você aprenda de forma rápida, prática, dinâmica, objetiva. E o que eu vou falar aqui é o que cai em prova, para você que é ensino médio ou para você que vai fazer algum concurso. Então, vem comigo para a tela do computador, pega papel e caneta e vamos lá. Gente, então, nossa aula vai ser sobre química orgânica. Eu quero que você já lembre que a gente comenta que tudo que é orgânico é o que tem carbono. Então, vocês vão lembrar que toda vez que alguém fala, é uma substância orgânica, tem o elemento carbono, tá? Em toda molécula. Quando a gente fala inorgânica, são outras substâncias. Inorgânicas envolve ácidos, bases, sais, óxidos. Aqui não. Aqui a gente está estudando química orgânica, então a gente vai estudar moléculas que sempre tem que ter o elemento carbono como elemento principal, tá bom? O carbono, se a gente parar para observar, vamos aqui na tela, ele é família 4A. Quem é família 4A, não sei se vocês lembram, tem 4 elétrons, né? E para estabilizar, você já deve ter estudado ligações químicas, você lembra que o elemento precisa de 8 elétrons, né? Lembra da teoria do octeto? Então, se o carbono tem 4, ele precisa de quanto para completar a tetravalência dele, né? Para completar a regra do octeto? Ele precisa fazer, minha gente, 4 ligações. Então, vocês vão perceber que em toda a cadeia carbônica, toda molécula, a gente vai chamar essas primeiras moléculas de hidrocarbonetos. Por que o nome hidrocarboneto? Porque é a associação justamente de hidrogênio e carbono, é a primeira coisa que a gente vai estudar. Então, toda a molécula que eu colocar, vocês vão perceber que ela só vai ter carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma cadeia como essa, aqui eu tenho 4 carbonos. Esse carbono, observa que ele só tem uma ligação. Se ele só tem uma e ele precisa fazer 4, ele vai ter que ter, então, quantos hidrogênios aqui, gente, ao redor? 3, porque ele precisa completar a tetravalência dele. Olha esse aqui, ó, ele tem 2 ligações, então ele só vai ter 2 hidrogênios. Esse daqui tem 2 ligações, ele também vai ter 2 hidrogênios, porque ele precisa fechar 4. E esse daqui, ele só tem uma, então ele vai ter, no caso, 3 hidrogênios. Essa fórmula aqui a gente chama de fórmula estrutural, que é a estrutura da molécula aberta. Mas qual é a fórmula molecular? Toda vez que a questão lhe pedir a fórmula molecular de um hidrocarboneto, lembrem que eu estou introduzindo química orgânica, eu estou falando mais do carbono, agora eu estou trazendo ele na forma de molécula, né? Eu tenho aqui uma cadeia carbônica. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, então vai ser C4. Vamos contar, então, quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, seria C4H10. Eu vou escrever que isso aqui é minha fórmula molecular e isso aqui eu posso dizer que é minha fórmula estrutural, por exemplo, tá? Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam aqui é a classificação do carbono. É uma das coisas que a gente precisa saber para fazer qualquer prova, é um dos primeiros assuntos abordados. Quando vocês pegarem uma cadeia carbônica, esse carbono ele pode ser classificado em primário, já anota aí, ele pode ser secundário, ele pode ser terciário e ele pode ser quaternário. Quando é que um carbono é primário? Vocês vão anotar bem assim, vou falar num linguajar bem popular. É quando ele só está, vou botar assim, só está, bem baiano, né? Só está ligado a um carbono, tá certo? Então, quando ele está conectado, por exemplo, esse aqui, ó, gente, ele está ligado a um carbono. Ele é um carbono primário. Agora, observa esse, ele está ligado a 2 carbonos. Tem que ser com carbono, não pode ser com outras moléculas. Então, aqui, 1, 2. Então, ele é um carbono o quê? Secundário. Então, ele só tá. Não vou botar aqui só tá mais, não. Tá muito feio isso. Vamos colocar assim, ó. Secundário, ele está ligado, conectado a 2 carbonos. O terciário, ele está conectado a 3 carbonos. E o quaternário, ele está conectado com 4 carbonos. Por exemplo, eu vou botar uma cadeia aqui para a gente, só para testar vocês. Copia ela aí no papel de vocês. Observe essa cadeia aqui, ó. Esse carbono aqui, eu vou botar um P para primário, tá? Ele é primário, porque ele está ligado a um carbono. Esse aqui, ele é secundário, ele está ligado a 2 carbonos. Então, eu vou botar aqui secundário. Esse aqui está ligado a 1, 2, 3. Ele é o quê? Terciário. Esse aqui, primário, primário, primário e primário. Agora, esse aqui, minha gente, ele é o quê? Quaternário, porque ele está ligado a 4 carbonos. Então, assim, vocês precisam saber isso aqui, porque uma das coisas que cai em prova é
qual a quantidade de carbonos? Ele pode ser secundário, primário, e você tem que saber. Lembre que isso aqui pode vir assim, ó, tracinhos, só tracinhos. Vocês sabiam que esses tracinhos representam carbonos? Essas pontinhas aqui, gente, ó, são carbonos. Imagina que aqui eu tenho uma ligação dupla. Observa, aí se eu perguntasse quantos hidrogênios tem esse carbono aqui, repare que ele já tem aqui uma, duas, três ligações. Então, ele só teria um hidrogênio. Já esse aqui só tem uma ligação, então ele teria três hidrogênios para completar os quatro. Esse daqui tem duas ligações, ele seria H2 para fechar os quatro. Esse seria H3. Esse aqui tem uma, duas, três, então ele seria H1 só. Tá? Então, são os primeiros detalhezinhos que a gente precisa saber na química orgânica, né? Identificar a cadeia, saber a classificação do carbono, saber montar a fórmula molecular, tá certo? E o que a gente vai aprender agora é o seguinte: a gente vai aprender a classificar. Então, a primeira coisa que eu dei foi a classificação da cadeia. Agora vai ser a classe do carbono, agora vai ser a classificação, perdão, da cadeia, tá? Então, vou botar aqui, cadeia. Antes foi classificação do carbono. Então, vamos lá. Uma cadeia, ela pode ser chamada de aberta, vou passar um tracinho aqui, ou fechada, certo? Ela pode ser classificada como normal ou como ramificada. Ela pode ser classificada como saturada ou insaturada. E ela pode também ser classificada, vou baixar aqui nossa tela, como homogênea ou heterogênea. Então, assim, isso aqui a gente precisa saber muito, porque cai muito em prova, cai muito em vestibular, mas esse conteúdo você vai ver no nosso próximo vídeo. Então, já vai lá no próximo vídeo, não esquece de curtir e comentar aí se você aprendeu realmente classificação de carbono e identificar uma cadeia, saber dizer a quantidade de carbonos e hidrogênios que uma cadeia tem, ou na forma estrutural, e colocar ela na fórmula molecular. Até o próximo vídeo. Vamos lá, vamos continuar.